Tá me ouvindo? Sim, agora eu tô ouvindo. E aí, Yara, você estava mutado, né? Tava. Acontece muito. Eu dando aula nessa quarentena, falando com os alunos e eu mutada. E eles, professora, como assim? Você tá mutada? A gente bota mudo aqui pra ficar ouvindo depois, mas a gente acaba esquecendo de tirar, né? A Yara, hoje você vai falar um pouco sobre o que o Star Wars pode nos ensinar e fazer refletir sobre a tecnologia. Interessante. Exatamente. Falar um pouco sobre essa... Eu vi aqui também que você foi finalista, né, no curso de licenciatura de Ciências Biológicas pela Universidade do Amazonas Estadual, né? É campuseira, divulgadora científica e pesquisadora sobre a utilização da saga de Star Wars no ensino médio. Foi interessante. Eu acho que traz uma nova didática para poder ensinar aí para os alunos, né? Sim, o trabalho foi justamente com isso, né? Foi dentro da minha área, eu sou estudante, sou finalista, né, de Ciências Biológicas, licenciatura. Então, a gente colocou aí a vida no contexto do universo, né? Todas as espécies e as relações entre seres vivos de Star Wars. Mas hoje a gente vai falar sobre lições de tecnologia. Separei 4 aprendizados aqui que eu acho bem interessante, né? Assistindo todo esse universo da saga. Então, perfeito. Então, o palco é todo seu, Yara. Fica à vontade. Tudo bem. Então, muito obrigada, Christopher. Bom, boa tarde para todo mundo, né? É um prazer estar participando de mais uma Latinoware. No passado eu tive, né, a honra de estar participando. Então, eu já quero de antemão agradecer a todo mundo da organização, Ciríaco, né, as meninas lá dos conteúdos, a Mayara Frade, por todo o profissionalismo. E vamos começar. Nossa talk hoje ela é bem curtinha, tem 30 minutos. Ano passado eu pude participar, eu trouxe uma questão sobre utilização de filmes, né, para o ensino. Então, a minha pesquisa na universidade é com utilização de Star Wars no ensino de biologia, que foi um trabalho muito bacana. Nos rendeu muitos resultados, também uns resultados bem interessantes. E hoje, nesses nossos 30 minutinhos de conversa, eu decidi separar para vocês 4 aprendizados que eu acho interessantes, né, sobre Star Wars, assistindo toda essa questão da saga. E eu espero que também vocês possam refletir sobre isso, né? A gente que trabalha com tecnologia, né? Eu sou professora, mas agora nesse tempo de pandemia a gente está trabalhando mais com tecnologia do que nunca, né? E todos vocês que trabalham na área de programação, né, liderança de produto, startups, eu trabalho numa startup de educação aqui em Manaus também, então a gente vai dar uma refletida sobre todas essas coisas. Apenas para dar uma introdução para vocês, antes de a gente ir para os slides que eu separei, Star Wars é uma série que está aí nos cinemas desde 1977, né? E foi idealizada aí toda essa história, o contexto histórico pelo George Lucas. Mas é muito interessante quando a gente percebe que Star Wars ela é como se fosse um espelho até bastante fiel sobre a realidade em que cada trilogia foi concebida, né? A realidade de cada uma das trilogias. Então, a gente percebe uma quantidade muito grande de críticas e muitas coisas espelhadas, né? Realmente, muitas coisas aí do nosso mundo real, né, sendo utilizadas como pano de fundo para várias questões que permeiam todos os roteiros, né, das 3 trilogias aí Star Wars. E não só dos filmes, do roteiro dos filmes, mas do roteiro do universo expandido como um todo, né? Uma vez que a gente já tem muitas séries, a gente tem livros, né? A gente tem quadrinhos, eu gosto muito de acompanhar os quadrinhos, enfim. Então, para mim é uma das sagas, assim, eu acompanho outras coisas de sagas também, mas Star Wars é uma das sagas que mais fornece ser esse espelho, né? Esse espelho social para todas as coisas que a gente vê acontecendo na sociedade, né? No contexto histórico em que cada uma das trilogias é inserida, tá certo? Então eu vou compartilhar aqui a tela. Lá, compartilhado. Isso. Deixa eu colocar agora aqui nos slides. São 4 pontos que eu achei bem interessante, assim, fazendo um panorama, né,
com essa questão de Star Wars. Então, 4 lições aí que eu tiro para minha própria vivência pessoal, né? Enquanto professora, enquanto estudante, enquanto pessoa que utiliza a tecnologia, né, e tudo mais. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira grande coisa é que Star Wars não mostra que a tecnologia ela não tem um lado, né? Ela não tem um lado pré-definido, sabe? Um lado vai servir apenas ao lado bom ou vai servir apenas ao lado ruim. Na verdade, a tecnologia ela é uma coisa bastante neutra, ela é uma ferramenta utilizada para cada um desses dois lados. Então, por exemplo, lá em The Last Jedi, né, Os Últimos Jedi, a gente viu que Finn e Rose acabaram descobrindo, né, de uma maneira bem chocante, que o cara que eles estavam trabalhando, que era o DJ, né, que era uma espécie de hacker, ele era capaz de quebrar alguns códigos, né? E a Resistência estava precisando de uma pessoa que conseguisse fazer isso. E eles conseguiram conhecer esse cara numa prisão, enfim. Esse cara sabia que podia fazer. Ele realmente sabia fazer, mas Finn e Rose descobriram que ele trabalhava para a Primeira Ordem e ele trabalhava para a Resistência. Né, ele trabalhava para os dois lados, né, tanto o lado dos mocinhos quanto o lado dos vilões. Então, mostrando que essa questão, principalmente de você ter um ofício, né, dentro de uma perspectiva tecnológica, é realmente uma coisa que, enfim, vai te colocar ali a serviço, né, e à mercê de várias ideias, de várias pessoas, de vários ideais por trás daquele serviço que você está fazendo, né? Então, a tecnologia ela está sempre a favor das ideias e dos ideais humanos. Então, dependendo, claro, de cada tipo de conduta, de cada pessoa, né, cada um vai enxergar o que é a tecnologia a favor do bem e o que é a tecnologia a favor do mal. Então, a gente vê nesse personagem do DJ, que ele é uma pessoa que precisa de uma maneira de subsistência. A gente sabe que a sociedade bastante diferente dos moldes que a gente vê. A gente não vê determinados acessos, né, a coisas como, por exemplo, educação pública, né, essa sociedade real. Então, basicamente, quando você está dentro de um contexto desse, né, de história que Star Wars dá, ou você vai viver à margem da lei, ou você vai trabalhar para o Império, né, basicamente, né, a Primeira Ordem, enfim. Então, ele está inserido aí dentro desse contexto, né, tanto que ele mesmo fala, eu trabalho para quem paga mais, né, porque esse é o meio de subsistência dele. Ao mesmo tempo que a tecnologia é um meio de subsistência para muitas pessoas, como eu falei para vocês, né? A tecnologia ela está a favor e ela está a serviço, né, de tentar se melhorar de alguma forma a vida humana, mas também fica muito à mercê das ideias e dos ideais, principalmente quando é um meio de subsistência para muita gente. Muitos de vocês que estão assistindo agora são programadores, né, são desenvolvedores, são pessoas que trabalham enfim, com todas as frentes tecnológicas, esse é o meio de subsistência de vocês, né? E eu tenho certeza que em algum momento vocês já estiveram de frente de alguma situação que foi contra os ideais de vocês, né? Foi contra todas as coisas que vocês defendem ou que vocês consideram que são corretos e tudo mais. E vocês podem ter abraçado essa oportunidade e pode ter rejeitado. No caso do DJ, ele abraçou. Ele precisava sobreviver no meio daquele contexto histórico social de alguma maneira. Então, ele acabou o quê? Entregando a resistência de mão beijada para a Primeira Ordem, né? E recebendo muitos créditos por conta disso, né? Recebendo muito dinheiro em troca disso. Tá? A noção de tecnologia para o bem e tecnologia para o mal depende do ponto de vista de cada profissional e usuário. É uma coisa que a gente vê bastante acontecendo aqui, né? Quando a gente se depara com algumas notícias na internet, né, de vazamento, ação de grupos, né, como, por exemplo, os anônimos. Né? O trabalho dos anônimos é um trabalho bom, é um trabalho ruim, é um trabalho que está a serviço do quê? Então, são situações em que a tecnologia ela é imposta e que são situações que justamente batem de frente com todas as coisas que a gente costuma defender, que a gente acha correto, que são os nossos ideais e tudo mais. Então, quando eu estava assistindo esse filme, que não é um dos meus filmes favoritos de Star Wars,
Mas quando eu estava assistindo e eu me deparei com esse personagem do DJ, essa sim foi uma coisa que eu fiquei absurdamente tocada, sabe? Porque, pessoalmente, pelo fato de eu ser professora, então eu tenho muitos pontos de vista e muitos ideais que eu defendo e luto muito. Então eu não sei muito bem como que eu iria lidar com uma situação como essa, né? Uma situação em que o DJ se coloca. É o seu meio de subsistência, você está num contexto de guerra, né? Existem os mocinhos, existem os vilões, e aí? Você vai trabalhar conforme o seu ideal, ou você vai trabalhar porque você tem que pagar suas contas, sabe? Você vai trabalhar porque você vai comer, né? Você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa se vestir. Enfim, aí são amplas discussões. Mas o que esse arco, né, esse pequeno arco dos últimos Jedi mostra é justamente isso. A tecnologia ela não tem um lado. A tecnologia ela é uma arma, né? Ela é uma ferramenta, assim como a educação, por exemplo, é uma arma, é uma ferramenta, né? A política, ela é uma arma, é uma ferramenta. Então, como você vai usar isso, a favor de quê e contra quê, é que é a questão. É o que vai tornar todas essas armas, né, coisas para o bem ou coisas para o mal. Né? Tecnologia para o bem, tecnologia para o mal. Então, como é que você está usando essa tecnologia? Né? Como que você está, para onde você está mirando essa arma? Aí é uma coisa a se pensar, certo? E aí a gente tenta sempre destinar um bom uso para os aparatos tecnológicos de acordo, claro, com os nossos princípios. Então eu sempre vejo pessoas falando, tipo, boa utilização da internet, né? A boa utilização dos celulares, a boa utilização das redes sociais e tudo mais. Mas, cara, quem vai definir o que é bom, né, ou o que é o ruim, é as mentes por trás do desenvolvimento e principalmente o usuário. Né? Então, fica muito na mão do usuário essa questão de qual que vai ser a boa utilidade daquilo, né? Ou quão bom o usuário vai utilizando aquilo. Né? Então, a gente sempre tenta dizer isso, coloca uma boa destinação, um bom uso para essa tecnologia, mas no final de contas, quem que vai definir, né, o que é bom ou é ruim são aí ou desenvolvedores ou basicamente o usuário final, né? De todos esses aparatos. Mas a tecnologia ela não tem um lado. Isso fica muito claro, principalmente nos quadrinhos, né, onde a gente tem um embate maior pelo fato de ser o universo expandido. A gente vê muito bem essa questão das tecnologias sendo usadas por vilões e personagens considerados maus, né? Os vilões, os mocinhos, no caso. Então, a tecnologia não tem um lado, gente, infelizmente. Eu queria que tivesse sempre um lado bom, né? Mas não tem. E a gente sabe que a tecnologia ela pode ser altamente destrutiva, né? Pode ser altamente destrutiva. Então, a gente sabe lá que em Uma Nova Esperança, a Estrela da Morte destruiu um planeta inteiro, né? Que foi o planeta de Alderaan, o lar natal da Princesa Leia, que é a minha favorita, a minha personagem favorita. Então, a gente viu o poder de destruição dessa arma. Uma arma, né, que o Império demorou pelo menos 10 anos para construir. Os quadrinhos nos mostram como é que foram os desdobramentos, né, de antes dela ficar pronta. Mostra o quanto que o Darth Vader desaprovou essa ideia, né, e o que ele, enfim, tentou fazer para tentar compreender a mente do Tarkin, o que ele queria com aquilo, né, e tudo mais. Então, a construção dessa arma, ela é um ponto central muito importante e divisor de águas no meio da história de Star Wars. Tanto a sua construção quanto a sua destruição, né? Então, ele é um marco aí no meio dessa história. E o fato dele ter destruído um planeta inteiro é uma coisa que realmente deixou todo mundo muito chocado, né? O quanto que você imagina uma arma com poder de destruição dessa, né? De, enfim, quebrar em farelos, em pedaços, um planeta inteiro, que foi o que aconteceu com Alderaan. Então, gente, o limite da tecnologia é a ideia humana, né? Nem o céu é o limite para a tecnologia. Enquanto você tiver ideias, né, de como fazer e de como utilizar aparatos tecnológicos, basicamente não vai ter nenhum tipo de limite imposto. Então, poderia surgir, né, no nosso mundo real uma arma capaz de destruir um planeta? Poderia,
né, se tiver ciência suficiente para isso, né, e trabalho, principalmente dinheiro, que foram as coisas que fizeram com que a Estrela da Morte existisse, pode existir sim, né, porque o limite da tecnologia é isso. Enquanto você tem ideia, enquanto você tem, principalmente a ideia, né, o ideal de se planejar alguma coisa, você pode arranjar o dinheiro, pode arranjar, né, os trabalhos humanos todos, enfim, mas o limite da tecnologia é a ideia humana. E por conta disso, é necessário a criação de uma ética para essa tecnologia, né? Uma vez que, basicamente, se você tem uma ideia, você é capaz, né, dependendo das suas condições de fazer, então é necessário que se crie uma consciência ética para essa construção tecnológica, né? O que pode ser considerado aceitável e o que não pode ser considerado aceitável? Né? Será que na visão de vocês seria aceitável ou justo, né, se construir uma tecnologia tão destrutiva quanto a Estrela da Morte? Né? Eu não sei se existem fãs Sith por aí, porque os fãs Sith, eles passam muito pano para isso. Né? Eu não passo porque eu sou rebelde, então, para mim, tá erradíssimo desde sempre. Mas se questionem sobre isso. Né? O que vocês consideram essa utilização tecnológica? E vocês considerariam ético o surgimento de algo tão destrutivo como esse? Eu particularmente não, né? Não consideraria. Nesse caso aí do filme, a Estrela da Morte ela foi usada como uma forma de ameaça direta, né? A gente sabe que a Princesa Leia ela foi bem ameaçada. Antes disso, né, houve uma ameaça e a ideia Sith mesmo era de se utilizar essa arma para impor coisas a outros planetas, né, outros planetas que não eram amigos, né, ali da questão do Império e tudo mais. Então era uma maneira de você impor poder, impor respeito, impor medo, né, você ameaçar diretamente a existência de muitas pessoas porque você tem uma parada muito destrutiva que pode destruir o planeta deles, entendeu? Então, é uma questão mesmo de se fazer política em cima disso, mas é uma política e é uma ação do medo, né? Porque você coloca uma arma altamente tecnológica para fazer medo nas pessoas e para fazer com que elas façam as coisas ali que você quer, né? Que o seu grupo deseja. Então, ela foi construída com esse pensamento, né, de ser utilizada como uma ameaça direta. Não só a Princesa Leia, mas a qualquer pessoa que se opôsse, né, que fosse se opor, na verdade, aos ideais do Império. Né? E acabou tornando-se também uma forma de exercer poder direto. Né? Então, a tecnologia ela também tem esse poder, né, de exercer poder, domínio sobre determinadas pessoas. A gente vê aí no meio da internet muita gente tendo coisas vazadas, né, coisas íntimas, fotos íntimas, vídeos íntimos, né, como uma forma da pessoa que detém aquele material todo exercer poder sobre a outra, né, fazer com que a outra lhe dê dinheiro, ou fazer com que a outra, sei lá, faça determinados favores, faça determinadas coisas que elas não querem, né? Então, é quando você usa um aparato tecnológico que tem tudo para ser muito interessante e bacana, mas apenas para forçar a outra pessoa a fazer o que você quer, né? Porque você utiliza essa tecnologia para exercer um poder direto em cima do outro, que é exatamente o que a Estrela da Morte era. Lá no Clone Wars, a gente vê também a tecnologia sendo destrutiva de uma outra forma. Se eu não me engano, na segunda temporada que tem o vírus azul, né, que é um vírus que estava erradicado, e eles se utilizam ali de engenharia genética, de outros aparatos da tecnologia, da parte da medicina, para reavivar este vírus e torná-lo mais destrutivo e mortal. Né? Uma vez que esse vírus começa a ficar no ar, né? A infecção dele fica muito mais forte pelo ar. Então, eles iam utilizar este vírus, né, reavivado, né, uma vez que, enfim, os vírus não estão vivos, mas era um vírus que estava erradicado, e eles trazem de novo, né, fazem engenharia genética para deixar eles mais destrutivos, né, com poder muito mortal, para colocar, né, no planeta, né, para destruir todas as formas vivas dos planetas que não são também simpáticos à questão imperial, né? Então, outra
outra amostra desse poder destrutivo da tecnologia, mas agora mais voltado para essas questões de saúde, né? Lidando ali diretamente com a vida das pessoas. Então, a segunda lição que Star Wars nos dá é que a tecnologia ela pode ser altamente destrutiva. Tá? Também nos mostrou, né, que pode estreitar laços com seres vivos. Então, a gente vê durante todas as trilogias, né, durante toda a saga, em universo expandido, enfim, a gente vê a relação do companheirismo entre o Luke e o R2-D2, né? Que é uma relação muito bacana, é uma relação muito icônica e que serviu de inspiração para outras relações, né? Humanidade-máquina que a gente viu aí no cinema durante todo esse tempo. Existe também a própria relação entre duas máquinas, né? Que é o C3PO e o R2-D2, que são máquinas com personalidades totalmente diferentes, né? Personalidades que colidem muito entre si. E, enfim, é uma relação bastante bacana. E a gente vê essa relação de amizade e companheirismo entre o Luke e o R2-D2, né? A tendência humana a criar laços e se relacionar faz com que a inteligência artificial se molde a isso. Né? Nós sabemos que a inteligência artificial, ela meio que aprende, né? E ela reage às ações que você tem com ela. Então, por exemplo, a gente tem aí alguns exemplos de inteligências artificiais, né? Como a Siri, a inteligência artificial do Google, né? Enfim, que acaba aprendendo com os seus usuários. Então, o que acontece nessa relação entre Luke e o R2-D2 e outras relações de outros personagens vivos, né, com máquinas, é justamente isso, né? A máquina reagindo às ações do seu humano, né, ou do seu ser vivo. Então, foi isso que aconteceu aí, basicamente, entre o R2-D2 e o Luke Skywalker. R2-D2 esse que tem uma personalidade que é dele, né, uma personalidade própria, é dele e acabou. E o George Lucas, ele já disse, né, que o R2-D2 ele fala com aqueles bips, né, aqueles bipzinhos, e a gente nunca sabe o que ele tá falando, e porque basicamente a gente não ia gostar, né, ele tem a boca muito suja. Uma vez o George Lucas falou isso no Twitter e tal, foi super engraçado, né, de que ele falava muito palavrão, ele era muito grosso, né, mostrando essa personalidade dele, e que a gente não via uma tradução em nada porque, sei lá, iria ser censurado, sabe? Ele é uma personalidade que é dele, né? E é uma personalidade ali que se molda ao redor do Luke e eles têm uma relação bacana de companheirismo. Tá? A tomada de decisões importantes, principalmente do Luke, acaba usando essa relação dele com o R2-D2 como balança. Lá na série do... Lá, né, eles estão na Batalha da Rebelião, com o pessoal do Império e tal, e o R2-D2 ele meio que some. E o Luke, eles chegam na base rebelde, ele percebe que o R2 não tá lá, e ele volta para onde eles estavam. E todo mundo achando uma loucura, o Luke ter voltado, porque, enfim, o Império ainda podia estar por lá, né, podiam matar ele e tal, mas ele volta porque ele não quer deixar o R2-D2 para trás. Mesmo existindo muitas unidades R2, né, que é esse modelozinho dele, mesmo existindo muitas dessas unidades, ele gosta dessa específica. Né? Então, muitas decisões do Luke são tomadas colocando essa amizade que ele tem com a máquina na balança, né? E que determina ali determinadas coisas que ele pode vir a fazer. E frente a decepções do dia a dia, muitos acabam escolhendo as máquinas como amigos ou família. Né? É uma coisa que a gente vê também muito no universo expandido. Né? Muitos seres vivos se abdicando de terem relações interpessoais com outros seres vivos para estender suas relações com as máquinas. Né? Então, será que isso vai acontecer, né, no futuro próximo? A gente já viu muito isso em filmes. Né? Como, por exemplo, O Homem Bicentenário, que é um filme que eu gosto bastante, mostra bastante dessa relação. Né? O cara ele era tipo um empregado doméstico, né? Uma babá, enfim. E ele cria relações com várias gerações da família. Né? Então, será que a gente vai chegar nesse nível também? Né? Será que estaremos vivos para ver esse nível chegando?
Enfim, mas eu gosto muito dessa relação entre o R2-D2 e o Luke. É uma relação bastante fiel, o R2 é muito fiel a ele, assim como o C3PO também é muito fiel à Princesa Leia. Né? Tudo que a Princesa Leia fala e determina, ele obedece fielmente, por mais que ele esteja mal-humorado, não queira, seja dramático, mas ele acaba sendo muito fiel também. Né? Então, essa terceira lição é que pode estreitar os laços como seres vivos. E a última, eu acredito que eu tenho só mais alguns minutos, né? Só mais alguns minutinhos. Então, a última lição que eu trago para vocês, né? A quarta e última lição, é que a tecnologia ela é um fator divisor de nações. Né? Na série de 2015 das HQs de Star Wars, o Yoda ele encontra um planeta habitado por crianças alheias à tecnologia. Só vivem crianças nesse planeta e é um planeta que é tão isolado que não aparece, né, no mapeamento e tal. E o Yoda só descobre porque ele sente uma perturbação da força muito grande, chamando ele para esse lugar. E a gente sabe que o Yoda ele é super sensível a isso, né? E quando a gente chega e lê esse arco dessa série de 2015 das HQs de Star Wars, a gente percebe que o que deixou esse planeta ilhado, né, e totalmente isolado dos outros planetas é o fator da tecnologia. Né? As crianças que moram lá são crianças que a gente poderia olhar e dizer, são como se fossem selvagens. Né? Selvagens no sentido de não terem contato com esses aparatos tecnológicos. Então, a falta disso isolou eles não sabem que está em guerra, não sabem de nada. E o Yoda descobre eles e ele acha realmente muito impressionante que tudo aquilo esteja acontecendo, né? O quanto que a tecnologia isolou aquele planeta completamente e as pessoas que vivem lá, né? A tecnologia ela pode ser um grande divisor social e na pandemia do coronavírus foi o que a gente mais pôde ver, né, com essas questões relacionadas a trabalho e estudo, o quanto que a tecnologia é um divisor social. Né, o quanto que tiveram pessoas que não conseguiram trabalhar com home office, que não conseguiram assistir as aulas pela internet, né, da escola, da faculdade, enfim, justamente por conta dessa questão de acesso, tanto de acesso à tecnologia, como acesso a tecnologias boas, né, uma qualidade boa de internet, um celular bom, um computador bom, enfim. Então, nesse contexto aí do Yoda, quando ele descobre esse planeta, a gente também vê que a tecnologia foi um grande divisor social, porque a maneira como as crianças vivem nesse planeta é uma maneira completamente diferente que uma outra criança viveria em qualquer outro lugar da galáxia que tenha acesso à tecnologia. Né? É uma vivência um tanto quanto selvagem, né? A gente até mesmo percebe quando essas crianças falam, enfim, a HQ vai passando que elas são selvagens mesmo, e que elas não têm ideia do que está acontecendo na galáxia por conta disso, né? Pela falta do contato à tecnologia. A questão de oportunidades dadas às pessoas podem ter esse fator como balança, né? Também. Então, mais uma vez, questões principalmente relacionadas a emprego e a estudo, né, que são dois fatores sociais muito importantes, elas podem ser mal divididas por conta dessa questão tecnológica e pode ter pessoas que nem terão acesso, né, a uma educação de qualidade, a trabalhos bons por conta disso, né, por não terem tido a oportunidade de mexerem com tecnologia. E o acesso mínimo das pessoas à tecnologia é importante para que o avanço pessoal possa acontecer de alguma forma. Né? Então, para que elas possam avançar enquanto pessoas, enquanto cidadãos, né, que vivem em um lugar e tenham oportunidades de emprego, de trabalho, e tenham a oportunidade de realizar os seus próprios sonhos, né, através de estudo, de ganhar o seu próprio dinheiro, de pagar as suas contas, né, de comprar as coisas que gostam, enfim. Então, uma oportunidade mínima para essas pessoas pode ser dada através desse acesso à tecnologia. Né? Então, vocês que trabalham, né, nós, na verdade, que trabalhamos com esses aparatos tecnológicos, é muito importante que a gente possa pensar no como que a gente pode fazer isso, né? E o quanto que a gente pode fazer isso. Tentar colocar um acesso, nem que seja mínimo, de vários tipos de pessoas, de várias camadas sociais, a essa tecnologia. Porque no futuro, essas pessoas podem ser mais mão de obra, né? Para que essa tecnologia continue avançando,
que a economia continue girando, né, na cidade, no país, enfim, apenas dando a oportunidade dessas pessoas de terem acesso. Isso através de projetos sociais, né, reformulação de políticas públicas para escolas, programas de trainee, ações de ONGs, né, oferecendo cursos gratuitos, enfim. Então, é uma maneira que todo mundo, né, todos nós que trabalhamos com tecnologia, a gente pode fazer para tentar diminuir essas disparidades sociais e evitar que algum planeta como esse, né, das crianças, lá da série da HQ de Star Wars, acabem acontecendo, né, no nosso mundo real, que é uma existência aí bem complicada para eles. Então, essas são as 4 lições que eu trouxe aqui para vocês sobre Star Wars e a tecnologia. Oi, Yara, entrei de novo agora. Interromper um pouquinho. Finalizando já.